Olá, pessoal! Hoje a gente vai aprender de um jeito diferente. Vocês vão me perguntar sobre o tema sugerido aqui no quadro e eu vou responder as perguntas de vocês. Aproveitem e façam muitas perguntas, eu quero interagir muito com vocês. Antes de qualquer coisa, vocês precisam saber que existem doenças transmitidas por alimentos que são chamadas de DTA. Elas são provocadas por micro-organismos e suas toxinas, vírus, parasitas ou substâncias tóxicas que são passadas para a gente por meio dos alimentos ou bebidas. Por isso, precisamos aprender quais são as boas práticas que devem ser usadas na fabricação dos alimentos para garantir a segurança do seu consumo. O que são essas boas práticas mesmo, professor Chiquinho? É um conjunto de práticas higiênicas de manipulação, armazenagem e transporte de insumos, matérias-primas, embalagens, utensílios, equipamentos e produtos finais. Tem alguma vantagem em adotar as BPFs ou é só mais um gasto para as indústrias? O objetivo das boas práticas é assegurar a saúde do consumidor, evitando assim a ocorrência de doenças provocadas pelo consumo de alimentos contaminados. As BPF também trazem vantagens para as empresas que as adotam, pois otimizam a utilização das matérias-primas, evitam as perdas de produtos, diminuem os custos de produção, padronizam os procedimentos, diminuem as não conformidades, além de possibilitarem a rastreabilidade do processo e do produto final. E como acontece? Normalmente, os parasitas, as substâncias tóxicas e os micro-organismos prejudiciais à saúde entram em contato com o alimento durante sua manipulação e preparo. Esse processo de contágio é conhecido como contaminação, entendeu? Professor Chiquinho, quais são os sintomas mais frequentes das doenças transmitidas por alimentos? Diarreia, vômito, cólica, náusea e febre. Para os adultos sadios, a maioria das DTAs duram poucos dias e não deixam sequelas. Já para as crianças, mulheres grávidas, idosos e as pessoas debilitadas, as consequências podem ser mais graves, podendo inclusive levar à morte. A maioria das DTAs é provocada pelo grupo de micro-organismos conhecidos como bactérias. Micro-organismos? Mas professor, explica melhor sobre esses micro-organismos. Os micro-organismos são organismos vivos, mas são tão pequenos, que só podem ser vistos por meio de equipamentos com potentes lentes de aumento chamados microscópios. Os micro-organismos de maior interesse em alimentos são os vírus, bactérias e fungos, que incluem os fungos filamentosos ou bolores, e as leveduras também. Mas espera aí, professor. Ouvi dizer que se usam micro-organismos até para fazer iogurte. Como eles podem fazer mal pra gente, então? Os micro-organismos são utilizados não só na preparação de iogurte, Joaquim, mas de pão, de queijos e até da cerveja. Existem micro-organismos que são benéficos e outros que causam mal à nossa saúde. Fala mais sobre micro-organismos, professor Chiquinho. Agora eu me interessei. Pois muito bem, Beatriz. Existem os micro-organismos chamados de deteriorantes que podem estragar os alimentos que ficam com aroma e sabor desagradáveis. Outros micro-organismos, quando presentes nos alimentos, podem causar doenças, sendo chamados patogênicos, ou seja, prejudiciais à saúde. E há também aqueles que trazem benefícios, como eu já lhes falei. É bom vocês saberem que os micro-organismos só se multiplicam nos alimentos quando encontram condições ideais de temperatura, nutrientes, umidade, acidez e disponibilidade de oxigênio. A maioria dos alimentos contém umidade suficiente para a multiplicação deles, e outros devem ser conservados em temperaturas especiais, pois são perecíveis. Professor, dê pra gente exemplos de alimentos perecíveis. Carnes, peixes, hortaliças, frutas, leite, iogurte, presunto e vários tipos de queijos, como requeijão, Minas Frescal, prato, mussarela e tantos outros. Bem, agora que já comentamos um pouco sobre os micro-organismos, vamos voltar a falar sobre as BPF mais especificamente. BPF é uma ferramenta de qualidade que deve ser implementada com participação de todos para que exista de fato e deve cumprir as exigências legais para existir de direito e ser formalizada ou reconhecida. Vocês têm alguma questão sobre isso? Eu tenho sim. Quais seriam esses requisitos legais para a implementação das BPFs? Muito boa essa sua pergunta. Tanto o Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, quanto o Ministério da Agricultura, através da Inspeção Federal, têm normas específicas sobre esse assunto, pois esses ministérios têm a função de zelar e fiscalizar a produção de alimentos em nosso país. Todas as leis a respeito desse assunto podem ser acessadas através da internet nas páginas eletrônicas desses ministérios. Professor, as BPFs estão mais ligadas aos manipuladores?
não apenas aos manipuladores, embora eles também sejam muito importantes no processamento de alimentos. As BPFs dizem respeito ao pessoal, instalações, operações, registros e documentação, e também ao controle de pragas. Elas nos dão dicas importantes quanto ao acabamento das construções nos quais se vão processar alimentos e também quanto às utilidades que são a água, luz, gás e esgoto. Você sabia, por exemplo, que as BPFs nos orientam como ter uma iluminação adequada e segura no ambiente de processamento? Nós devemos ter iluminação suficiente para enxergarmos bem o que estamos processando e executarmos as operações. Mas também temos que evitar que uma possível quebra de uma lâmpada seja uma fonte de contaminação dos alimentos e, assim, todas as lâmpadas devem ser protegidas. Puxa, professor, são tantos detalhes a serem observados, não é? É sim, Júlia. E só vamos citar algumas coisas nessa aula para ela não ficar muito cansativa para vocês, uma vez que vocês também podem acessar pela internet o material da Embrapa. As instalações, por exemplo, devem ser setorizadas para evitar a contaminação cruzada e para facilitar o fluxo de trabalho. Não se deve ter nenhuma abertura direta dos sanitários ou dos vestiários para um ambiente de fábrica, e estes devem ser separados por sexo e serem supridos do material higiênico necessário, que é água, papel higiênico, sabonete, sanificante para as mãos e tudo mais. Observe para cada instalação os tipos de acabamento a serem utilizados nas paredes, pisos, tetos, ralos, portas, janelas, nas instalações elétricas e hidráulicas e também para os banheiros, vestiários e para o abastecimento de água da fábrica. E o pessoal, professor? Como é que deve se comportar? Atenção, gente, muita atenção! A equipe envolvida na produção de alimentos deve ser treinada sobre a importância das BPF para a empresa e os clientes, com foco nas operações a serem realizadas e visando também conhecer as normas de comportamento e de higiene pessoal. A equipe deve conhecer a documentação de qualidade e os procedimentos operacionais padrões conhecidos como POP, a POP. Vamos dar algumas dicas gerais para os manipuladores, porém, pode haver outras mais específicas de acordo com o alimento a ser processado. Por exemplo, manter os exames médicos em dia e cuidar da higiene pessoal. Tomar banho diariamente. O uniforme deve ser usado somente na área de preparo dos alimentos e deve ser trocado diariamente e deve estar sempre limpo e bem conservado. Usar cabelos presos e cobertos com redes ou toucas e não usar barba. Ter sempre as unhas cortadas, limpas e não utilizar esmaltes. E também retirar brincos, pulseiras, anéis, alianças, colares, relógios e não utilizar maquiagem, cílios ou unhas postiças ao processar os alimentos. E aí, professor? O que o senhor tem a nos dizer sobre os equipamentos, utensílios e tubulações? Estes materiais devem ter desenho e acabamento sanitários, ser resistentes ao uso de calor e dos sanitizantes nas concentrações normalmente utilizadas e baixo custo de manutenção. O material mais utilizado nas indústrias de alimentos para os equipamentos e que apresenta estas vantagens é o aço inoxidável. Porém, esse é pesado e não resiste aos impactos. Fissou! É necessário limpar a fábrica todos os dias? Isso aí, Paulo, e não só todos os dias. Muitas vezes, durante a própria produção, é necessário parar para a limpeza, pois cada alimento produzido requer um tipo de higiene, sanitização e uma periodicidade para isso. Tudo isso é informado pela sua empresa durante o treinamento na sua admissão como funcionário e também deve ser devidamente acompanhado e documentado. É necessário ter um cuidado especial com a água utilizada, com a sequência e a maneira de executar as operações de limpeza e também os tipos de agentes de limpeza e sanitizantes. Professor, o senhor falou que as boas práticas também incluíam o transporte e o armazenamento? É isso aí, Ruth, muito bem lembrado. Existem boas práticas a serem seguidas no transporte e no armazenamento dos alimentos, e isso inclui tanto as matérias-primas quanto os produtos acabados e os descartes. Esse assunto é bem amplo e diz respeito aos tipos de veículos, containers, os cuidados no acondicionamento e transporte de acordo com o tipo de alimento e da temperatura requerida para sua conservação, as vias de trânsito interno e as áreas internas e externas. Há restrições também ao armazenamento de substâncias perigosas e também para a estocagem de material não comestível e da disposição do lixo. Todos estes aspectos estão abordados na legislação de alimentos e também na publicação que indiquei para vocês no início dessa aula. Bom, pessoal, por hoje é só, pois em breve a gente volta falando também dos processamentos dos alimentos. Tchau, pessoal!